Hoje o nosso tema é fé. E o título dessa mensagem é Faça a sua fé funcionar, ou a fé que gera milagres. Que fé que é essa? Como que eu posso fazer a minha fé funcionar? Bem, nós vamos ter que aprender algumas coisas sobre isso, certo? Hoje, com certeza, eu não vou conseguir explanar tudo com relação a isso, mas pelo menos dentro desse título, nós vamos poder chegar a algum lugar muito bom, onde você já vai poder compreender muitas coisas, né? Onde nós podemos compreender, né? Então, o texto base está em Marcos 11, versículo 20, que diz assim, ó, de manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Lembrando-se, Pedro disse a Jesus, Mestre, vê a figueira que amaldiçoaste, secou. E respondendo, Jesus disse, tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levanta-te e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Então aqui está a palavra Jesus nos ensinando a fazer. Não apenas a crer, mas a fazer o que ele fazia. Então, esse texto começa quando Jesus teve fome, passando por uma figueira, viu folhas e imaginou ter nela frutos. Foi lá e não tinha fruto nenhum. Então ele falou para a figueira. Então não foi uma palavra solta ao ar assim de qualquer jeito. Ele falou para valer. Ele disse, nunca mais alguém coma fruto de ti. E aí os discípulos ouviram isso. Por isso que no outro dia, de manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Desde as raízes. Mas eu não quero aqui me deter nessa figueira. Eu quero me deter aonde Jesus está ensinando por que aquilo aconteceu. Essa é a nossa chave de hoje. Saber por que aconteceu e como nós podemos esperar a mesma coisa acontecer quando nós declararmos algo. Por que vai acontecer? Então, em Mateus 19, versículo 26, tem uma passagem onde Jesus está falando aos seus discípulos que para o homem isto é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Ele estava falando aqui sobre um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Então fica a lição de não só passar um camelo pelo fundo de uma agulha, mas saber que para Deus todas as coisas são possíveis. Não só um camelo passar pelo fundo de uma agulha, mas tudo que extrapola os limites da nossa compreensão natural como homens, para Deus tudo é possível. E depois ele completa, onde ele diz assim, ó, ele disse para o homem que trouxe aquele filho que estava possesso de um espírito que jogava ele na água, no fogo e tal, né? E aí o homem perguntou para ele, né? Porque o homem pediu ajuda para Jesus. E ele disse, se podes fazer alguma coisa, ajuda-nos. Jesus respondeu assim, se podes, disse Jesus. Tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. Para isso acontecer, não é só uma questão de palavras ditas ao ar. Nós precisamos voltar então ao início do nosso texto base, que diz o quê? Tenham fé em Deus. Esse é o primeiro ponto, fé em Deus. Nós precisamos crer em Deus. Crer que Ele existe, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, daqueles que também creem nele. Porque se eu busco Ele, é porque eu creio nele, eu acredito nele. Outra coisa, não menos importante, é permanecer em Cristo. Então, primeiro você precisa crer.
E depois de crer, você precisa permanecer. Existe um crescimento espiritual da nossa parte, que não é assim que você chega e vai fazendo. Você precisa estar ligado à videira verdadeira. Então, onde ele fala em João 15,5, eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, duas condições: permanecer em mim e eu nele. Isso é, nós permanecermos nele e ele em nós, certo? Esse dá muito fruto. Isso é, esse vai produzir, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Ele fala que tudo é possível que crê, mas quem não permanece nele não pode fazer coisa alguma. Mesmo porque, se não está nele, nem fé tem. Tem uma crença. Tem sei lá o quê. Entendeu? Porque a fé é um fruto do Espírito, e o fruto do Espírito só tem quem tem Jesus. Quem creu em Jesus recebeu a vida eterna, o amor de Deus é derramado em seu coração, é concedido a medida de fé, para que a gente possa desenvolver essa fé. Inclusive, a nossa fé, ela vai crescendo. A Bíblia fala sobre a palavra de Deus, né? Jesus fala na sua palavra, sobre o grão de mostarda, sendo as menores sementes de hortaliça. Talvez existam menores sementes em outras árvores, mas dessa hortaliça, é a menor das sementes e cresce se tornando uma grande árvore. Então, mostra o ponto que a nossa fé, ao ser plantada em nós, ela pode desenvolver a tamanhos e alturas extremas. É isso que acontece com a nossa fé. Nós precisamos exercitar a nossa fé. Cada vez que eu exercito a fé, eu vou aprendendo mais coisas, experiências com Deus, com o Espírito Santo e na vida. Eu vou aprendendo, eu vou criando coragem e a minha fé vai aumentando e eu vou fazendo mais. É assim que começa a acontecer as coisas. Se não está acontecendo nada, porque você não está fazendo esses passos a seguir que nós estamos mostrando aqui, né? Então, você precisa crer em Deus, crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida, né? Receber a vida, receber a fé, receber graça, autoridade, vida eterna, cura, libertação. Você recebe tudo quando você crê em Jesus. E algumas coisas você vai precisar vencer através da fé, que já é dada também nesse novo nascimento. Então, observe que Jesus, quando nós vemos assim a vida de Jesus e os milagres que aconteciam, porque nós estamos vendo isso, a fé que gera milagres, ou, como está o título ali, faça a sua fé funcionar. Tá? Para aqueles que vão criticar, acompanha aí. Pega os versículos que eu vou dar de prova aqui e vamos embora, certo? Então, deixa eu ver onde é que eu estava aqui. Tá. Que sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma, né? Está lá em João 15, versículo 5. A Bíblia está aqui na minha frente, eu estou lendo. Então, observe também que Jesus não orava pelas pessoas. Pensa, não tem nenhuma vez que Jesus chegou assim, o Pai, em teu nome, porque ele veio em nome do Pai, né? Eu declaro essa pessoa curada. Por favor, Senhor, ela está sofrendo. Agora, estende a tua mão aí dos céus e faça... Ele estendia a mão em nome do Pai. E hoje nós precisamos estender a mão em nome do Filho. Em nome de Jesus Cristo. Ele deixou isso. Certo? Então, ele não orava, não ficava intercedendo para que aquela pessoa, ele não botava a igreja em oração, ele não botou os discípulos em oração, todo mundo dá as mãos aí, vamos orar, vamos levantar um clamor, nada disso. Ele dava uma ordem e acontecia. Por causa disso, como até falou com a figueira, e ela secou desde as raízes. Veja, ela não secou assim, ela secou assim. Quando secou lá, ela já começou a murchar e já começou a ficar morta. Porque se fosse assim, podia sobrar umas raízes, um tronco lá embaixo ainda para brotar alguma coisa, né? Mas não. Desde a raiz, quer dizer, não tinha mais como voltar. Não tinha mais como voltar. Então, foi
Assim, quando nós damos uma ordem para algum espírito maligno sair, para alguma enfermidade ir embora de um corpo, ela tem que ir. Quando que não dá certo? Aí é outra história, não sei se vai dar tempo de eu falar aqui hoje, né? Aí, em síntese, é aquilo que eu não aplico a fé, não faço desse jeito aqui que ele está ensinando. Então, veja que quando ele orava, né, ou ele falava, ele dizia aquilo que ele queria que acontecesse. Ele não ficava pedindo para acontecer, ele dizia o que queria que acontecesse. Ah, mas esse era Jesus, e nós somos nós. Tá? Ah, então, e o que é você? Não sei não é nada. É assim, filho de Deus, igual Jesus. Nós não nascemos da carne e do sangue, mas viemos de Deus. O homem nascido de novo veio de Deus. Assim como Jesus veio de Deus e se tornou carne, nós, sendo carne, nos tornamos espirituais também. Como Jesus. Certo? E a Bíblia diz que assim como ele é, sois vós neste mundo. Quando você diz nós não somos nada, você está desfazendo tudo aquilo que Jesus fez a teu favor. Sabe? Então, você é sim filho de Deus. Você que crê em Jesus, né? Crê. E tem a tua fé nele, é assim que é. Se você não sabia, fica sabendo. Nós vamos estar acompanhando, fazendo mais coisas, você pode acompanhar nossos vídeos. Nós vamos sempre estar falando sobre isso. Quem é você? Quem é Deus? Quem é o nosso Pai? Quem é o nosso Jesus amado? E as coisas que Ele nos deu para ser feita. Então veja só. Ele dava ordens do tipo assim, ó. Estás livre do teu mal. A oração dele foi essa. Estás livre do teu mal. Ou, efatá. Isso é, abra-te. Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Como que o cara vai para casa se ele estava aleijado? Mas quando ele disse isso, a palavra criou no homem tudo que precisava para ele poder cumprir essa ordem. Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Agora era possível, por causa da palavra de Deus. Então, quando nós oramos e dizemos, agora faça o que você não podia fazer antes, faça. Não fica assim, mas não dá, eu não posso. Aquele homem não fez isso. Ele, provavelmente dentro dele, eu não sei como é que é isso, porque eu nunca passei por isso, né? Mas eu já vi outras pessoas fazerem isso. Então, simplesmente, eles se sentem curados e se levantam. E às vezes nem se sentem. Como nós vimos um paralítico lá que o Pedro pegou pela mão e ajudou ele a se levantar. Talvez precise de uma ajudinha, mas saiu pulando. Entendeu? De um salto. Então, veja o que acontece. Então, ele vai para a tua casa. Vai e lava-te no tanque de Siloé. Tem todo um significado nisso. E o segredo não estava no tanque. O segredo estava em ele obedecer. E ir lá e fazer isso. Né? Talita cumi. Isso é, menina, levante-se. E ela levantou. Mas não estava morta. Como que um morto vai levantar? Ela ficou viva. Aconteceu o que precisava acontecer para ela poder se levantar. Quando ele deu a palavra, o poder de Deus se manifestou ali. E assim ela se levantou. E todos que estavam rindo dele, então ela estava dormindo mesmo? Quem estava dormindo? Nada, estava morta. Entendeu? Seja feito conforme a tua fé. E nós vemos, já tem outros vídeos gravados, mostrando qual era a fé dele, desse aqui, daquele lá, qual que era. Eles creram que Jesus era o Messias. Aquela fé que aquela mulher tinha, que se ela tocasse nas vestes de Jesus, ela seria curada. Por quê? Porque tocar nas vestes de Jesus já estava escrito que aquele que tocasse nas suas vestes seria curado. Então era um sinal do Messias. Tocou, curou, era ele. Não tinha outro que tinha esse sinal. Não tinha mais ninguém. Isso era um sinal reservado para o Messias. E quando aconteceu, pronto. Vinha multidões querendo tocar em Jesus. E ela, ouvindo falar de Jesus, foi lá tocar nas suas vestes também. E foi curada. E pronto.
E pronto, certo? Então, olha só, deixa eu ver mais alguma coisa aqui. Seja feito conforme a tua fé. Outra que ele disse foi só a palavra quero. Quero. Se quiseres, quero. Pronto. Só. E resolvido o problema. Quero. Se puderes, se quiseres, quero. Pronto. Deixa eu ver outro aqui. Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Olha, os caras eram leprosos, 10 leprosos. E se mostrar ao sacerdote, tinha que estar curado. Nada aparente para o sacerdote, senão ele nem ia chegar perto. Ele ia olhar assim, já ia ver e acabou. Não. Foram para se mostrar ao sacerdote, porque isso precisava ser, averiguado, né? Tem um atestado dos sacerdotes lá que ele estava curado e podia de volta andar no meio das pessoas. Isso nunca tinha acontecido. Mas aquele dia apareceram 10. Primeiro 9, depois o outro, né? Porque os 9 foram embora. Mas um voltou para agradecer. Um samaritano, não era nem considerado, né? Como se fosse hoje um cristão normal. Detalhe, até aqui as pessoas vinham a Jesus e pediam por ajuda e ele os socorria. E ninguém, além dos discípulos, tinham recebido autoridade e poder para realizar milagres. Então eles vinham a Jesus para serem curados. Os discípulos iam, anunciavam, foram e fizeram também um monte de coisa, né? Está morto, limpar leprosos, curar os enfermos e assim por diante. Jesus deu autoridade para eles fazerem. Eles funcionavam debaixo da unção de Jesus. Eles não eram cheios do Espírito Santo, não tinham o Espírito Santo, não eram batizados no Espírito Santo, mas eles tinham uma palavra de Deus para eles. O próprio Jesus, o próprio Deus em carne aqui na terra, que deu essas ordens e eles assim o fizeram, certo? E acontecia o que eles falavam também, porque Jesus tinha dito para fazer e eles faziam e acontecia o que eles tinham dito para acontecer, né? Jesus até disse que eles vieram contentes, falando que até os demônios se submetiam a eles. E ele disse, alegrai-vos, né? Primeiro ele falou que ele viu Satanás descer como um raio, né? Então agora ele era destronado imediatamente, à medida que eles davam a ordem, pau, acontecia. Então, mas se alegrar, não apenas por aquilo, mas pelo nome deles estar ao lado nos céus. Isso é importante, porque muitas pessoas dão valor demais para sinais, prodígios, maravilhas, esquece que também tem o outro lado, né? O lado do teu compromisso com Deus, o teu andar com Deus, o se submeter a Ele, estar ligado à videira, que nós vamos ver, né? Daqui a pouquinho. Então, veja o que ele fala aqui, né? Antes do Pentecostes, os discípulos de Jesus somente funcionavam debaixo da unção de Jesus Cristo, que lhes conferia autoridade e poder para curar enfermos, ressuscitar mortos, purificar leprosos, expelir os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Pronto. Agora aqui, ele está nos ensinando como fazer e como acontecer os milagres. Em Mateus 11, 23, como nós acabamos de ler o texto, ele está dizendo que eu lhes asseguro, lhes dou garantia, certeza, que se alguém disser a este monte, primeiro está lá a receita, né? Crê em Deus, aquela coisa toda. Levante-se e atire-se no mar e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Como que essa fé vem? Primeiro você lê a palavra de Deus, você ouviu Jesus falando, porque isso aqui é Jesus falando, não é o pastor Fernandes que eu estou dizendo o que ele disse, estou ensinando o que ele ensinou. É isso que ele manda fazer, ensinar tudo que eu vos tenho dito. Então eu somente estou obedecendo uma ordem, certo? E porque eu estou obedecendo essa ordem, eu estou de conformidade com a palavra, ela vai ter livre acesso ao teu coração, e se você dá lugar, você crê, você recebe. E você também pode entrar nesse grau de instrução, onde você também vai
operar milagres, sinais, prodígios e maravilhas. Não é só porque você aprendeu a falar essas palavras, mas porque você creu. Porque Jesus está na tua vida. Se ele não estiver aí, ele já disse, sem mim, nada podeis fazer. Certo? Então, aqui tem um segredo. Jesus está ensinando uma coisa que desde o início foi feita. Que é o código sonoro. Diga, fale. A esse monte, ergue-te e lança-te no mar. Então, o negócio é dizer, em fé. E no começo, que eu estava falando, no começo, o que Deus fez? E disse Deus, haja luz. E houve luz. E disse Deus, haja luz. E houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Agora observa que primeiro ele disse para depois ver. Primeiro ele disse, haja luz. E houve luz. Depois viu. A luz era boa. Então ele não viu antes de dizer. Ele viu a luz e daí ia dizer haja luz. Para quê? Se já tinha. É porque não tinha. O mundo estava em trevas. E ele disse, haja luz. É a palavra. Tudo foi criado pela palavra. A palavra é Jesus. Jesus foi acionado naquele momento e aconteceu um primeiro, que a gente sabe, né, dos milagres. Certo? Então, o que acontece? Agora é a nossa vez de agir de acordo com o que Jesus nos ensinou. Deu poder e autorizou a usar esse poder. O sine qua non. Uma coisa não existe sem a outra. Esse negócio de dizer que Deus não precisa de mim, especificamente, não. Porque ele pode ter outro, mas ele precisa de alguém. Se ele não precisasse de ninguém, ele não teria feito ninguém. Ficava ele sozinho. Mas ele é um espírito. E agora ele tem um corpo. Eu, você, os outros, todos aí que estão assistindo nesse momento, ele nos criou para ser sua casa favorita. Habitação do Deus vivo. Templo do santuário de Deus, templo do Espírito Santo. Nós somos o templo. A gente usa muito aquele templo lá onde nós nos reunimos como igreja. Mas o verdadeiro templo de Deus não é aquele lá feito por mãos humanas, que ele disse, eu não habito em templos feitos por mãos humanas. Não vai com a ideia de encontrar Deus lá. A única ideia de encontrá-lo lá é porque lá vai ter alguém pregando a palavra e você vai crer em Deus e você encontra ele lá. Mas pode ser aí na tua casa agora, dentro do teu carro, talvez até no banheiro, talvez no teu quarto, antes de dormir ou acordando, você está assistindo essa mensagem, você, pode ser aqui mesmo que ele vem e me enche? Sim. Depois você procura a igreja. Você precisa estar incorporado na igreja, você precisa fazer parte do corpo. Uma peça fora do corpo não serve para nada. Certo? Então, em Atos dos Apóstolos 28, 18, diz assim, então Jesus aproximando-se deles aproximou-se deles e disse-lhe, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, não fique parado. Vão e façam discípulos de todas as nações. Não quer dizer que você tem que ir em todas as nações. Mas a ordem é para que a igreja vá, se espalhe por toda a terra. Eu sou fruto de alguém que evangelizou alguém, outro alguém, chegou em mim e agora já estou indo para outros. Alguns que partiram daqui, que eu alcancei para Jesus, já estão pregando para outros. Já existem outros pastores com igrejas abertas que já ensinaram outros, já abriram outros, já fizeram outros pastores. E a igreja cresce. E assim tem o evangelho sendo pregado pelo mundo inteiro. Então pregar em todo o mundo faz parte da ordem dada por Jesus.
para que todos sejam salvos. Essa é a vontade de Deus, que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Em Marcos 16:15, fala assim: e disse-lhes, vão pelo todo mundo, preguem o evangelho a todas as pessoas, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão aos que crerem em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem algum veneno mortal não lhes fará mal nenhum, imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. E depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado ao céu e assentou-se à destra de Deus. Então, os discípulos saíram, aqueles começaram a cumprir a ordem de Jesus. E pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com sinais que a acompanhavam. Então, quer ver pessoas sendo salvas? Prega o Evangelho. Quer ver sinais? Prega o Evangelho. O que sinais fazem? Confirmam a palavra. Confirmam a palavra. Veja, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Os sinais acompanham a palavra. Mas tem mais. Os sinais também acompanham os que creem. Nós acabamos de ler. Esses sinais acompanharão os que creem. E nunca esquecendo disso, tá? Em meu nome. Em nome de quem? Não é do meu. Quando está falando aqui, em meu nome, é Jesus falando, quando ele está falando, em meu nome, expulsaram demônios, Então, é o nome de Jesus. Nós vamos em nome de Jesus. Somos nós quem temos que ir, mas em nome de Jesus. Amém? Nós que temos que ir agora, em nome de Jesus. Assim como os apóstolos foram, nós continuamos indo, e você, entrando nesse caminho, você também está aí para fazer a mesma coisa. Não fica assim, poxa, como é que eu vejo essas pessoas fazendo tudo isso? Eu não tenho essa fé. Bem, se você não tem Jesus, você não tem mesmo. Mas se você tem Jesus, a fé já está aí. Mas como é que eu não vejo acontecer? Porque você talvez não tenha se atentado para esses detalhes da fé. Onde você precisa estar ligado à videira, que é Jesus. Você precisa crer em Deus, crer na sua palavra. Tem muita coisa para você aprender ainda. E não dá tempo de eu falar aqui em alguns minutinhos, eu não sei quanto tempo que eu estou falando. Mas é importante você dar o primeiro passo. Crer em Jesus Cristo. E será salvo. Então, se você não crê em Jesus, creia nele agora. Receba-o como Senhor e Salvador da tua vida. É só dizer umas simples palavras, mas para valer, e procurar segui-lo, certo? Então, diga junto comigo agora. Você que ainda não aceitou Jesus, diga Senhor Jesus. Veja, quando você diz Senhor, você já está admitindo que Ele é o Senhor. Eu creio em Ti. Creio que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele que veio para me salvar, que morreu no meu lugar, que ressuscitou, me deu a vida eterna, está sentado à destra do Pai e estás com a Tua igreja já assentada contigo nas regiões celestes. Muito acima de todo principado e potestade. Isso é acima de toda e qualquer situação. Sejam filhos de Deus. Amém? Deus abençoe e até a próxima. Em nome de Jesus. Amém.